Ixi, meu Deus. Ah, já sei o que é um microscópio. Microscópio. Eu disse sim. É um microscópio. Aham. Ele serve para olhar coisas bem pequenininhas, como piolho. Eita, é de DJ. Ela disse sim. Sara suave. Ah, já sei. São Aqui são gravadores. fitas Que eram do passado. que a gente Dos usava nossos antes. pais. Que a gente usava antes. Não Antes, tinha. é porque não tinha CD. Nem Aí, DVD. aí Colocava aí- isso no bichinho. pra poder. Aí, Isso daqui roda. Isso daqui roda e ele fica procurando pra saber o filme. Isso não é vídeo, não. Isso aqui é uma caixa de DVD. Isso aqui é. O meu vou ter igualzinho esse. a calculadora ela serve para calcular as coisas. Para poder saber, ó, 7 mais 8. Não sei. Eu acho que é calculador. Não parece calculadora, mas pequena. Agora isso todo mundo sabe. Rede para pegar borboleta, peixe. Uma rede de pegar borboleta. Ela disse. Deixa eu ver se tem escrito aqui. Eu sei que tem mais escrito. Oh, Ferro. Já sei. Um bicho, ó. Isso aqui era pra Digitar cartas. Porque na época dos nossos pais não tinha. Não tinha Não tinha. computador. Essa peninha não sei. Eu nunca vi. Eu já vi, sabe? Pode escrever, caro amigo, eu adoro você no meu coração. Ela disse sim. Esse videogame do Xbox, eu tenho esse jogo, eu tenho. Controle de videogame. Tem uma TV pra ligar aí? Eu acho que não. É um notebook mesmo. Nossa, ainda funciona. Muita coisa. Ele serve pra gente fazer um monte de coisa, pra gente jogar, pra gente fazer nossos e-mails, pra gente ver mensagens, um monte de coisa. Pra poder também pra mandar e-mail. É pra mandar e-mail e falar com uma pessoa. O melhor? Esse daqui, ó. Que a gente já tem mais contato. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, ver é mais do que ouvir, andar
viver pra servir, ser luz que brilha na escuridão, seguir os seus passos e não vacilar, servir ao amigo ou irmão, exalar o cheiro do Mestre e Senhor, que em tudo foi o que mais serviu. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, que em tudo viveu para a glória do Pai. Aprender de Cristo é nele viver, para mostrar ao mundo a glória de Deus, nos servir. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, ver é mais do que ouvir, andar lado a lado, viver pra servir, ser luz que brilha na escuridão, seguir os seus passos e não vacilar, servir ao amigo ou irmão, exalar o cheiro do Mestre e Senhor, que em tudo foi o que mais serviu. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, que em tudo viveu para a glória do Pai. Aprender de Cristo é nele viver, para mostrar ao mundo a glória de Deus. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, que em tudo viveu para a glória do Pai. Aprender de Cristo é nele viver, para mostrar ao mundo a glória de Deus, nos servir. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, que em tudo viveu para a glória do Pai. Aprender de Cristo é nele viver, para mostrar ao mundo a glória de Deus. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, que em tudo viveu para a glória do Pai. De Cristo é nele viver, para mostrar ao mundo a glória de Deus, nos servir. Bom dia, na paz de Jesus. Bem-vindos ao 20º EPL, né? Tive o prazer de cumprimentar alguns de vocês ali fora. E eu sei que alguns talvez estejam aqui pela primeira vez. Também tive a oportunidade de dizer para alguns aqui que esse encontro ele tem uma característica para mim e para nós muito especial, que é simplesmente a abertura da nossa casa. Abertura da Igreja de Jesus, de como nós vivemos igreja aqui no Ceará. E quando eu vou lá para o Sudeste, né, eu estive agora lá na Igreja da Barra, no Rio de Janeiro, eu disse, eu não sei por que razão vocês nos convidam para vir aqui, né? Porque tem aquela história, né? Pode alguma coisa boa vir lá do Nordeste, né? E aí eu fico mais intrigado, né? Exatamente por vocês estarem aqui. E a gente se sente muito honrado, muito privilegiado em tê-los aqui, ano após ano,
repartindo um pouco daquilo que a gente tem vivenciado enquanto igreja. Eu acho que à medida que a gente compartilha, abre os porões, a cozinha, o quarto, a sala, e mostra quem nós somos na realidade, o que Deus tem feito, são duas coisas importantes, ou algumas coisas importantes eu diria. A primeira é que a gente traz glória para o nome de Jesus, que é o Senhor da igreja. Então, tudo que a gente faz de errado, a gente tem que assumir como seres humanos, nós erramos. E tudo aquilo que a gente vê a misericórdia de Deus permitindo e dando certo, a gente pode dizer: o Senhor fez e continua fazendo. E ano após ano também, quando a gente olha para a carinha de vocês e os vê de novo aqui, para mim é um símbolo da fidelidade do Senhor, que sustenta cada um de vocês e tem sustentado ao longo dos anos, e também tem nos mantido ainda em pé, firmes, na busca de viver igreja de forma relevante para o nosso tempo. Então, esse encontro de pastores e líderes tem uma temática e um desafio muito especial, está relacionado ao que nós estamos vivendo. Talvez você está aqui pela primeira vez e não vem como alguns acompanhando a sequência das nossas lutas, dos nossos aprendizados, das coisas que nós temos vivido aqui enquanto igreja. Nós estamos definitivamente já há alguns anos vivendo a igreja em grupos pequenos, independentemente da corrente. Nós não temos nenhuma identidade com qualquer movimento que possa existir por aí, com seus nomes, suas vitórias e derrotas. A nossa busca tem sido uma busca, já desde o início desta igreja, na vivência dos grupos familiares, das células, que a gente chamava lá atrás, em 85, 86, 87. E ultimamente trabalhando a questão dos grupos pequenos, agora não mais como um ministério, um adendo da igreja, mas entendendo que a igreja deve se manifestar primordialmente, nos grupos familiares, nos grupos pequenos, nas células. E o que nós fazemos sempre no grande ajuntamento é uma reunião, é um ajuntamento de verdade de tudo aquilo que nós estamos vivendo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e eventualmente até mesmo no domingo, por parte de alguns grupos. Então, nós não temos grupos pequenos na igreja. Nós somos uma igreja que se reúne de casa em casa, de casa em casa. A nossa noção eclesiástica se define aí. Não é um programa, não é um adendo, não é um modismo, não. É a essência do que nós somos. E eu acredito que nós, de uma forma talvez até profética, no sentido de antecipação, nós estamos preparando a igreja aqui em Fortaleza para viver os tempos maus que nós já iniciamos a viver aqui no Brasil e vamos provavelmente experimentar um pouco mais na frente. Dependendo de uma lei do Supremo, de uma lei que o Legislativo resolva imprimir na nação, é possível que daqui a pouco nós não vamos mais, como pastores, poder abrir a palavra de Deus e pregar e chamar pecado de pecado e definir os postulados mais preciosos da Bíblia, como, por exemplo, família, a noção de família. Então, se a igreja não se organiza, não se pulveriza em grupos pequenos, ela vai estar vulnerável. Primeiro, ela é vulnerável porque a igreja, enquanto grande ajuntamento, ela serve também de pedestal para que os homens, os nomes, os holofotes, as denominações se evidenciem na sociedade como um todo. E esse tipo de igreja, localizada num lugar específico, ela tem trazido para todos nós do Brasil vantagens e desvantagens.
bênçãos e maldições, escândalos, e nós somos às vezes, ou aliás, na maioria das vezes, criticados por essa foto que tiram de nós, da igreja que ocupa o espaço X em lugar X, que faz barulho para quem quer que esteja ao redor, que manipula, que junta e etc. Mas esta igreja quase invisível, que se reúne de casa em casa, é a igreja que Jesus implementou juntamente com os seus discípulos e apóstolos na sua própria caminhada pessoal. Jesus andou mais nas casas do que na formalização do templo ou da sinagoga. Quando ele ia ao templo, ele tinha como judeu uma obrigação litúrgica, mas ao mesmo tempo ele ia ali para tentar mostrar quem ele era e como ele estava cumprindo as Escrituras. Mas ele se reuniu com seus discípulos, seus grandes eventos aconteceram em reuniões, em festas, em casas. Ele andou pelas ruas, ele tocou gente. O seu púlpito era a natureza, era à beira do lago da Galileia, era à beira do rio, nas encostas dos morros. Assim, Jesus foi o grande mestre do ensino. Aliás, até fez contraponto aos fariseus, saduceus, escribas da época, com os seus discípulos, seguidores, que escolhiam o mestre de acordo com a sua escola rabínica, com a sua tradição de interpretação das Escrituras. Jesus não. Ele chamou os homens não para seguir um livro simplesmente, ou um conjunto de regras. A sua palavra era sempre: segue-me, vem comigo, vem após mim, caminhe comigo. E não existe melhor contexto do que isso, do que a igreja pulverizada de casa em casa. E assim os apóstolos no cenáculo abrem o primeiro momento da igreja, um grupo reunido ali, talvez maior do que um grupo familiar e um grupo pequeno. Mas não demora muito, essa igreja se espalha por todo o império, se reunindo de casa em casa, de casa em casa. Deus fez isso durante toda a história. Então é desta igreja que nós estamos falando. Esse é um preâmbulo para situar você no momento em que nós estamos vivendo. Ainda continuamos nos reunindo publicamente enquanto o Senhor permitir, mas vamos nos espalhando cada vez mais, de casa em casa, de bairro em bairro, de cada esquina em cada esquina. O grande desafio que eu tenho feito para a nossa igreja nesses últimos anos é: nós precisamos ter mais grupos pequenos nessa cidade do que bares que se abrem a cada momento, em cada canto, em cada esquina. O grande desafio. Não pela multiplicação simplesmente, mas pela forma que nós devemos nos expressar e nos tornar acessíveis às pessoas que sofrem, que precisam de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de um cuidado pessoal, íntimo, e assim a igreja vai se manifestando. Talvez para contextualizar, seria importante conhecer um pouco do que nós temos falado nesses últimos encontros. E neste em particular nós temos colocado, e vamos colocar diante de vocês, um grande desafio, que tem sido para nós um grande desafio. Um desafio enorme. Exatamente definir como a igreja menos institucional, menos prédio, classes, estruturas pesadas, como esta igreja, mais pulverizada, mais distribuída em redes, de casa em casa, como essa igreja vai tratar a questão do ensino. Como um discípulo pode crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Antigamente nós reuníamos todo mundo num lugar como eu estou fazendo aqui agora. Mas seria tão melhor se eu pudesse caminhar com vocês, se vocês pudessem estar comigo lá em casa e andar alguns dias comigo aqui no ministério, tratando com os líderes como eu trato, sentando nos cantos e conversando, e às vezes
tendo a minha orelha puxada e às vezes puxando a orelha também. Como seria diferente? Mas o que nós estamos oportunizando aqui é, novamente, a abertura desse grande desafio. Talvez vocês vão sair daqui com mais perguntas do que respostas. Mas a igreja brasileira, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, precisa acordar para o fato de que nós precisamos ensinar de forma diferente. E que, a despeito do que nós mostramos no vídeo, não tem nada de inovador nisso. Porque foi assim lá no Velho Testamento. Até que a nação de Israel teve que se institucionalizar e se tornar mais localizada. Mas Jesus falava com Adão e Eva, pessoalmente. Abraão foi instado a andar na presença de Deus. O Êxodo teve o seu momento mais poderoso e miraculoso quando o cordeirinho foi sacrificado de casa em casa. Não foi Moisés abrindo o mar, foi de casa em casa, de casa em casa. E assim prosseguiu em todo o Velho Testamento. Então hoje a minha palavra aqui tem a ver com o desafio do aprendizado. E vocês precisam entender que, embora nós tenhamos uma linguagem que parece nos levar para um lado extremo do pêndulo, nós não estamos abandonando as outras práticas. Nós estamos simplesmente dizendo, é preciso uma ênfase maior nisso, no aprendizado, do que propriamente na palavra estigmatizada por ensino. E vocês vão compreender melhor como isso se dá, como isso acontece. Mateus 11, 28, texto fantástico que todos nós conhecemos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim, é quase aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Depois nós podemos providenciar cópias desse texto, porque como eu mudo muito, o pessoal que faz PowerPoint sofre comigo aqui demais, né? Então, pastor, mudou de novo. Mudou de novo. E é capaz de eu sentar ali e eu mudar tudo de novo, né? Então, depois a gente disponibiliza o conteúdo aí para vocês, se interessar a vocês, tá bom? Queria orar antes da gente prosseguir. Pai querido, quero adorar o Teu nome, pela Tua presença maravilhosa nesse lugar. O Senhor ter trazido esse povo tão abençoado, vindo de longe, de perto, enfim. Quero Te agradecer pela segurança, pelo cuidado, pela proteção. E peço em nome de Jesus, que aqui nós tenhamos, Senhor, juntos, um tempo precioso, aprendendo de Ti, aprendendo uns com os outros, tendo momentos de aprendizado que não se resumem apenas às plenárias, aos seminários, mas que em todo o tempo, Senhor, esteja nos ensinando, abrindo a nossa mente e o nosso coração. Pai, que o Senhor cuide das igrejas que ficaram lá nos seus devidos lugares, as famílias que foram deixadas também. Protege, guarda, cura, ministra, Senhor. Faz aquilo que esses amados irmãos não podem fazer. Mesmo com todo o contato, com o celular, com os e-mails, com tudo que eles possam, todo o contato que eles possam ter, Senhor, não há nada que eles possam fazer, que o Senhor não o faça, que o Senhor não possa cuidar. Então que eles tenham assim um tempo de entrega ao Senhor, um tempo de verdade, Senhor, estar disponível para receber de Ti nesse dia. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja exaltado aqui mais do que qualquer coisa, Senhor. E livra-nos em todos os sentidos, Pai, de tudo aquilo que significa tornar o Teu Evangelho um produto, ou tornar o Teu Evangelho um negócio. Não é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos transmitir o Teu amor, passar adiante a graça e a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Continua nos ensinando, Senhor, nesses dias, de forma preciosa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde o Éden, nós temos vivido o jogo do empurra. A culpa é dele, a culpa é dela. A culpa é da serpente.
Ah, a culpa é dos irmãos. Não, a culpa é da liderança, é do governo. A culpa é do professor que não presta. O problema é do cônjuge. Ah, minha família, a minha igreja. Enfim, se tivesse mais Bíblia, mais aulas, mais pregação, mais comunhão, mais evangelismo, mais voluntários, mais ensino, mais programação, mais tempo, mais silêncio, mais privacidade, o crente diria: eu seria um gigante na fé. Poucos são os que assumem a responsabilidade pelo aprendizado pessoal. Alvin Toffler, um escritor futurista bastante conhecido, ele disse o seguinte, preste atenção: os analfabetos do século 21 não serão os que não sabem ler e escrever, mas os analfabetos do século 21 serão os que não sabem aprender, serão os que não sabem desaprender, e serão os que não sabem reaprender. Esses serão os analfabetos. É bem verdade que, por exemplo, uma criança, um bebê, um recém-nascido precisa de assistência 24 horas no dia. Mesmo assim, no recém-nascido há funções que lhe são naturais. Você não respira pelo bebê, você não engole por ele, você não deglute por ele, não. Você não faz digestão pelo bebê, embora eles dependam de nós para a provisão do alimento. Mesmo assim, eu agora avô de 4 netos, né? Acabou de nascer um varão na família, então eu entendo desse negócio, né? Mesmo assim, chega um momento em que a criança, estou falando do bebê, ele aprende a segurar a colher, o garfo, o copo, e toma posse do alimento disponível. E você diz: que lindo, que lindo. Ele derruba, ele derrama, ele suja, não importa. Você vibra com aquilo. É sinal de crescimento, é sinal de saúde, é sinal de maturidade. Ficamos orgulhosos com a iniciativa pessoal que busca, manuseia, ingere a comida disponível sem interferência dos pais. Sinal de amadurecimento. Queridos, uma criança, mesmo dependente dos seus pais, ela aprende em tantas instâncias da vida. Preste atenção, a natureza. Ela aprende com a natureza, ela aprende com os objetos, ela aprende com as circunstâncias, aprende com as pessoas ao redor. Aprende, afinal Deus nos deu 5 sentidos para serem captadores naturais do conhecimento. E aí, veja como a criança já nasce com esse estímulo. A pergunta mais ouvida: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí o tempo passa e, por imposição social, nossos filhos são conduzidos a um ambiente de sala de aula. E o que até então era um simples acúmulo de informação devolvida em forma de provas vestibulares, vai se tornando, ou tem se tornado ultimamente, num estímulo ao aprendizado. Porque a escola até então, e vocês vão ouvir falar mais sobre isso, tem dado à criança simplesmente a informação a ser recebida, digerida às vezes e devolvida nas provas, nos vestibulares. E assim, a nossa criança vai sendo de novo entregue a um ambiente de ensino que nós replicamos ao longo dos anos dentro dos nossos próprios ambientes de crescimento espiritual. Eu li um pouco nesses dias as teses do revolucionário Paulo Freire, que já há anos atrás apontava o caminho do aprendizado versus o ensino. Não é o que eu ensino, é como e o que você aprende. Por exemplo, o ensino pressupõe a intenção de que um objetivo seja atingido. Na aprendizagem, o ensino ocorre sem ou com intenção.
As pessoas aprendem todo o tempo, na vida, no dia a dia. O ensino aponta para o professor como o agente principal e responsável por ele. O ensino. Mas a aprendizagem é diferente. Aponta para o aprendiz como o agente principal e responsável por tudo aquilo que ele absorve, por tudo aquilo que ele vai conhecer. Você monitora, mas ele busca. Há um estímulo a que a pessoa busque o conhecimento, busque o aprendizado em várias circunstâncias da vida. No aspecto ensino formal, as atividades centralizam-se no professor, no preletor, na sua pessoa, nas suas qualidades e nas suas habilidades. Mas o aprendizado, lembram? Aprendei de mim, disse Jesus. As atividades são centralizadas naquele que aprende, no discípulo, nas suas capacidades, nas suas possibilidades, nas suas oportunidades, nas suas condições de vida. Que eu não consigo detectar num ambiente como esse. Eu não estou onde você está, eu não vivo onde você vive. Eu não conheço o nível da mente de cada um, do conhecimento, da cultura, da capacidade de aprender verdades, sejam elas seculares ou divinas, espirituais. Interessante. Essa coisa do ensino, da aprendizagem na igreja ou no mundo secular, tem o professor. E tradicionalmente o professor era o fator predominante. Não se preocupava com problemas e características do aluno. O importante é dar a aula de teologia. O importante é dar o que a revista manda. E vai para casa e resolva lá. A didática moderna é diferente, né? Até no mundo secular. O professor se torna um elemento incentivador, orientador, controlador, estimulador da aprendizagem. O aluno deixa de ser um indivíduo passivo, onde cumpria ali ouvir, memorizar os textos e obedecer. Agora ele se torna um fator decisivo, ativo, participante, empreendedor, questionador, dentro das suas possibilidades que são exploradas, e o seu crescimento pode ir até onde o indivíduo tem potencial para aquilo. A matéria geralmente era escravizadora dos alunos e até dos professores também. Os alunos deviam decorar sem contestar. É dogma. Acabei de dizer isso para um repórter ali fora. Que a religião tende a ser, num certo sentido, dogmática. É isso que está escrito e acabou. Você entendeu? Não, não entendi, mas é que está escrito. Mas se você não entendeu, como é que você vai internalizar isso, obedecer isso, acreditar nisso, defender isso e viver isso quando ninguém está por perto? Percebe a diferença? A didática deveria ser aplicável às necessidades e capacidades de aprendizado de cada discípulo. O método era a maneira de se expor à matéria, era problema do professor, nada tinha a ver com os alunos. Mas hoje a proposta é conteúdo, aplicação e experiências que facilitem o aprendizado, sempre relacionado às características do aluno. Uma parceria. Onde é que isso pode ser melhor implementado? Numa sala de aula? Não, no grupo pequeno. No jogo da culpa e do monopólio do saber, ainda não aprendemos como estimular o aprendizado, confiando na capacidade de cada ser humano. A gente não vê assim, principalmente os que têm nada menos do que o mestre dos mestres, o próprio autor do texto que tanto insistimos em ensinar. O que eu tenho dito aos pastores em outro texto, em outra pregação, que eu tenho levado por aí, nós não acreditamos no novo pacto. Porque o novo pacto prometeu, tanto lá em Jeremias 31, quanto em Joel capítulo 2, que o Espírito Santo seria dado a todo aquele que crê. Que a unção, segundo 1 João 2,20, seria para todos. Então, queridos, nós colocamos nas mãos dos discípulos que se convertem, das pessoas que são levadas a Cristo, uma palavra cujo autor e intérprete é quem? O Espírito Santo.
E o Espírito Santo não está comigo apenas, ele está em cada discípulo, seja ele um catador de lixo, seja ele um juiz, um desembargador, seja ele uma pessoa analfabeta, ele tem o Espírito Santo de Deus, nada mais, nada menos do que o autor das Escrituras e aquele que de verdade consegue discernir verdade no coração e na mente de cada ser humano. Por isso que Jeremias 31 diz que não ia precisar ninguém ensinar ninguém, porque todos me conhecerão, do maior ao menor, eu vou escrever a minha lei no coração de cada um. Mas quando eu falo isso para um grupo de pastores exclusivamente, eu vejo assim um ambiente e digo, peraí, não é bem assim. Se fosse assim também seria fácil. O Espírito Santo em cada um, peraí, a Bíblia na mão, peraí. E se o cara não souber ler? Aí você vai, eu não sei quantos já viram, mas já vi alguns irmãos, nós tivemos um exemplo na igreja outro dia, nós trouxemos um catador de lixo, e ele entrou com o seu carrinho e veio para frente, largou o carrinho, subiu ali em cima e começou a falar. E ele falava das grandezas de Deus, e eu vindo aqui debaixo e disse, meu Senhor, o que esse cara está dizendo? De onde ele tirou isso? Você visita aqui a CPPL, que são as prisões que a gente trabalha aqui em Taitinga, e você entra lá, os presos estão com uma Bíblia na mão, mal sabem falar, alguns bem desdentados, outros... E eles falando das grandezas de Deus. E aquele indivíduo começou a falar das grandezas de Deus, ele tinha uma Bíblia na mão. Eu disse, rapaz, sei que esse camarada sabe ler, e tem uma hora que ele diz assim, essa Bíblia que eu nem sei o ler. Eu disse, cara, de onde vem isso? Nós temos dois problemas. Nós não acreditamos nisso. E nós temos outro problema. É porque nós acreditamos como líderes e pastores que se isso acontecer, a gente perde o emprego e a razão de existir. Ei, Moisésão, tem uns caras ali pregando no arraial. Manda calar a boca? Moisés olhou e disse, eu queria que todos tivessem o Espírito Santo e pudessem estar pregando, tal qual o Senhor me deu o privilégio de pregar, eu que sou um gago. E no Velho Testamento, o ungido era meia dúzia, os profetas meia dúzia, os reis meia dúzia. No Novo Testamento, o Senhor diz, vossos filhos e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas toda a estrutura denominacional, evangélica com raiz romana, ela depõe contra isso que nós estamos dizendo aqui. Ela engessa, ela nos amedronta como líderes, ela centraliza, ela faz que a gente fique inseguro, porque a gente não sabe mais o que fazer, como é que vai ser, fica com medo de perder, vai perder, os membros vão fugir, ganha outros, cara, ou deixa o Espírito cuidar, não perde não. Só que nós temos que agora lidar com a lógica da inversão, do ensino versus aprendizagem. Como é que esses caras aprendem? Como é? Eu digo, parte é mistério. Pode ir embora, vocês não vão descobrir nada. Mas parte, amado, tem a ver com a nossa postura, nosso crédito e nossa transformação de sermos estimuladores do aprendizado, ao invés de sermos os detentores do saber e da verdade, que escraviza pessoas, que elitiza o ensino, que complica e burocratiza o ensino. O Espírito e a palavra nas mãos do rebanho, estimulados e guiados do aprendizado, força libertadora, cristianismo vivo, palavra encarnada no cotidiano, igreja fora dos prédios, livre das amarras sacerdotais. A vida espiritual não deveria ser diferente. Por isso Deus nos desafia a glorificá-lo em todas as circunstâncias da vida, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Por isso somos desafiados a andar com Deus 24 horas,
Por isso Shema, lá atrás, em Deuteronômio capítulo 6, já liberto, aliás, ainda liberto daquela estrutura templária e das escolas rabínicas, o Shema dizia assim: esta é a lei, isto é os decretos, as ordenanças que o Senhor deu ao seu povo para que eu lhes ensinasse. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão ao Senhor. Olha que legal. Vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor e obedecerão os decretos e mandamentos. E aí, como é isso aí? Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas ou com eles enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando estiver perto da hora de dormir e quando levantar. Vocês acreditam nisso? Mas e o rabino? E o professor? E o teólogo? E o seminarista? E tem mais: amarre como sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa, nos seus portões. Porque a palavra de Deus, no dia a dia, com o Espírito de Deus, no dia a dia, gera aprendizado e conhecimento de Deus. Isso lá no Velho Testamento, amados. Por isso, nos dias de Josias, olha o que aconteceu depois desse Shema ser dado ao povo de Israel. Nos dias de Josias, quando a lei se resumiu a um livro, lacrado no templo, nas mãos de alguns intérpretes, sabe o que aconteceu? O livro foi enterrado nos porões do templo, tão distante que nem os líderes o reconheceram depois de um tempo. Lembra da reforma de Josias? 2 Crônicas capítulo 34, no verso 14, enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada do templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor. Achei! O sacerdote disse: achei o livro! Achei a Bíblia! Estava no armário da sala dos cordeirinhos de Jesus. Estava no púlpito onde o pastor prega. Olha lá, a Bíblia. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado, fundiram a prata do templo, etc. E acrescentou: o sacerdote Ilquias, olha o Safã, não é safado, é Safã. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. O cara não sabia nem o que era. É um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias. E aí vai: vão consultar ao Senhor por mim, pelo remanescente de Israel, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. Olha o que fizeram anos depois. Colocaram a lei nas mãos de meia dúzia, cercaram a lei com as paredes do templo, com as paredes da igreja, com as paredes do prédio, com as paredes do santuário, com as paredes da classe. E olha aí o que aconteceu: esqueceram a lei. Mas o que temos feito? Além de transformarmos o templo do Espírito, o lugar de ministração do Espírito, em um prédio denominado igreja, assumimos o controle do ensino, tornamos-nos mestres exclusivos do saber, por vezes desconectados da realidade e do cotidiano das pessoas. Os crentes, por sua vez, transferiram a responsabilidade e o controle de todo o ensino à igreja, à escola, aos mestres do saber, enquanto se mantêm eternos bebês espirituais, dependentes de uma provisão mastigada, por vezes, aliás, desconectada das ruas, do lar, do trabalho e da realidade de cada crente. Aí, amados, o que eu estou chamando aqui de a tetraplegia espiritual, tetraplégico espiritual, ele fica esperando 7 dias pelo próximo mingau.
enquanto passa a semana toda desnutrido, porque ele perdeu a capacidade de se alimentar. E ele depende do mingau que vai ser servido, e às vezes é um mingau ralinho. Hoje, embora sejamos, como igreja, vocês vão ver isso, diligentes em repartir o alimento espiritual em todos os níveis desta comunidade, nossa ênfase, nosso desafio da hora é levar cada discípulo a assumir a sua responsabilidade pessoal pelo crescimento e pelo aprendizado no caminho. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Os crentes têm que voltar a dizer como salmista: a minha alma tem sede de Deus. Porque, como diz Romanos 14:22, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O livro de Deus versus o Deus do livro. Presta atenção aí. Apesar de termos um texto, a Bíblia, nós não seguimos um livro, seguimos uma pessoa e não uma coleção de regras. E aí um texto extraordinário, se você tiver aí, abra, João 5, 39 a 40, texto extraordinário, é o coração do que eu quero deixar com vocês aqui hoje. João capítulo 5, versos 39 a 40. A tradução da Nova Versão Internacional diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Pausa. Volta de novo. Vocês estudam ou examinais, não imperativo, examinai, isso não é imperativo, mas o presente do indicativo. O verbo indica aqui que os indivíduos, aliás, você pode ir para os dois lados, mas faz muito mais sentido com o contexto, a interpretação de que Jesus está dizendo o que eles costumavam fazer. Os fariseus, os saduceus, ensinava o povo que era para buscar e estudar cuidadosamente as Escrituras. Alguém diria aí claramente: amém, muito bem. Porque vocês estão lendo a Escritura para achar na Escritura a vida eterna. Muito bem. Vocês aqui são os líderes judeus, que ele se refere a partir lá do verso 18, e tem outro versículo também que esclarece melhor. Estudam cuidadosamente. Olha só, vocês precisam voltar um pouquinho aqui no tempo e permitir só uma contextualização social e religiosa da época, para entender o seguinte: quando Jesus disse isso para aqueles líderes, olha a que ele se referia. O zelo pelo estudo das Escrituras chegou a um nível que uma citação do Talmud diz o seguinte, interpretação do Velho Testamento. O Trek Shabbat, folha 30. Ficarei mais satisfeito com um dia em que te assentares e te puseres a estudar a lei, do que ficarei com 1000 sacrifícios que teu filho Salomão vier a oferecer sobre o meu altar. O judeu era capaz de primar o estudo pela Bíblia do que tirar um indivíduo do buraco que estava caído ali. Ele era capaz de primar pelo indivíduo que articulava, memorizava e decorava a Escritura do que um indivíduo capaz de amar alguém num determinado momento. Não é à toa que Jesus reduziu ou sumarizou, não reduziu, ele fez um resumo da lei no amor a Deus e ao próximo. A ver se os caras entendiam. Porque cumprimento obediente da lei é muito fácil, assim como o filho próximo de Lucas 15, obediente ao pai, cumpria tudo, fazia tudo que ele mandava, mas ia para o inferno, porque não tinha misericórdia no coração, e tudo que fez foi uma alegação de autojustiça. Ele não tinha no coração misericórdia. O desgraçado que saiu de casa, chutou o pai, foi lá, gastou tudo, mas num determinado momento disse: cara, errei.
voltou confessando o Pai, reconhecendo sua fraqueza e fragilidade e a sua dependência da misericórdia do Pai. Esse achou misericórdia. O Pai fez festa para ele, e o outro não. O outro disse: esse fez teu filho aí. Misericórdia zero, amor zero. Esse tipo de cristianismo funciona no palco, funciona no ajuntamento grande, funciona na sala de aula, mas ele não funciona na rua. Ele não funciona onde Jesus andou. Ele não funciona no PG. A não ser aqueles irmãos que transformam o grupo pequeno uma vez me convidaram para ir num grupo pequeno aqui da IBC, eu fui. Era bem pertinho aqui, coincidentemente. Aí quando eu cheguei lá, que eu fui entrando na casa, aquele movimento, aquele povo para lá, panela para lá, panela para cá, aí tinha um púlpito e várias cadeiras. Eu entrei, eu disse: eu acho que eu estou no lugar errado, aqui deve ser a congregação da Canaã, alguma coisa aqui da igreja vizinha. Era o grupo pequeno. Disse: meu irmão, tira isso daqui, cara. Deixa eu sentar aqui, conversar com esse povo, vamos saber qual é o nome, qual é o cheiro dessa gente. O que está acontecendo? Apesar de termos, assim, o texto, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. O texto revela a bibliolatria que os levou aos emaranhados de interpretações, estudos, ensinos acadêmicos que os tornaram cegos e incapazes de reconhecer, sabe o quê? Jesus depois diz assim: e verdade, as Escrituras testemunham de mim. Porém, olha o que ele diz: vocês não querem vir a mim para terem vida, porque a vida não está aqui. A vida está no Senhor, pessoa. Tapa na cara, né? Vocês querem estudar, mas vocês estão tão cegos que vocês nem reconhecem que Deus é pessoal. Que andar com Jesus é uma coisa de vida, de relacionamento. Que evangelho não se transmite apenas no blá blá blá. Se transmite amando, abraçando, cuidando, recebendo, dando o ombro. Foi o que Jesus fez, amados, por todo o tempo. O texto revela a bibliolatria. Eles estavam em busca da vida eterna na letra, mas indispostos a encontrarem vida no relacionamento com a pessoa de Jesus. Paulo adverte em Gálatas 3:21, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas não é. Isso é eu que estou dizendo agora. A justiça procede do justo, que nos justifica e nos modela para uma caminhada de justiça que clama por ela e que estabelece ou a estabelece nos mínimos detalhes. Qual é o nosso problema hoje? Estamos lacrados no mesmo modelo eclesiástico, acadêmico, sombras de um sistema autoritário, antigo, ultrapassado, formador de enciclopédias ambulantes, sem relação com a vida e sem o caráter do mestre. Em nome de Jesus. Nós precisamos redescobrir, farejar a pedagogia de Jesus e termos coragem de pregar as 92, 95 teses na porta, no portão dos nossos templos, denominações, nomes e figuras, para voltarmos ao início de tudo e viver o que Jesus nos ensinou a viver. Lembra que eu falei do pêndulo? Não precisa detonar a estrutura. Não volte para lá como o ex-Bin Laden. O finado Bin Laden. Calma. Eu só estou querendo que você compreenda essa dimensão. E que acrescente essa dimensão de forma prioritária nesse bolo gostoso, nesse suco bom. Acrescente. Por isso o estímulo ao aprendizado que procede do relacionamento com vida e com Jesus. Por isso, primeiro nós aprendemos dele, não sobre ele. Mateus 11:28,
aprendam de mim, aprendam de mim, aprendam de mim, é pessoal, sigam-me, é pessoal. Ele não podia dizer, sigam minha filosofia, sigam minhas regras. Sigam, ele não está dizendo isso, ele está dizendo, vem comigo, cara, vem comigo, vem andar comigo, vem comigo, vem comigo. Dá para você fazer isso aí, pastor? Com 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, dá? Mas a maioria das nossas igrejas já acordou para essa realidade que um pastor não pastoreia mais do que 12 pessoas, 15 pessoas. É bobeira. Então você se multiplique, passa o espírito pastoral, transforme todo mundo em pastores, não oficiais. Não tenha medo, que eles não vão te botar para fora. Fica frio. Por isso que Paulo diz, sejam imitadores de Deus. Não está lá, gente? Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então, olha, nós aprendemos com o Senhor, do Senhor, na intimidade, na caminhada com Ele, mas aprendemos com os que refletem o caráter dEle. Olha que coisa linda. Quem reflete o caráter de Deus? Primeiro a natureza. Olha os lírios. Olha o mar, olha a lua, olha a estrela. Os céus declaram a glória de Deus. Já viu essa classe de escola dominical, chamada céu? Olha o tamanho. O firmamento proclama e anuncia as obras das suas mãos. Lembra Romanos 1:20? Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, que não são vistos numa sala de aula. Diz que isso tudo aqui, são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque ele está lecionando todo o tempo para você. Aprendemos dele, aprendemos com os que refletem o caráter dele. Primeiro, a natureza. Segundo, homens e mulheres de Deus, estimuladores do aprendizado. Lembra o que diz o apóstolo Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 4,16, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 11,1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Tessalonicenses 1,6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. 1 Tessalonicenses 2,14, vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus. E aprendam com os recursos que Deus provê. Fora do texto bíblico, todas as atividades da igreja, tudo que é oferecido, ofereça nesse intuito de facilitar o ensino. É o que a internet hoje está fazendo para a maioria dessa garotada. Tem menino novo sabendo coisa que você não sabe, é ou não é, paivão? Onde é que esse cara aprendeu isso? Ele não foi na minha escola dominical. Onde ele aprendeu? Onde, cara? Está à disposição de todo mundo, não tem nada de novo debaixo do sol. Você vai passar 7 anos num seminário, aprender a fazer a mais profunda exegese, o menino dá 3 cliques e sabe a resposta. Pode ser que saia uma heresia, porque na internet está cheio de baboseira, o cara leu o lugar errado. Um irmão mandou um e-mail esses dias para mim e disse, pastor, mas o senhor disse que a sua sogra que morreu está lá no céu, dando tchau lá para Abraão. Não foi isso que eu disse, mas era mais ou menos, né? Aí, mas não tem esse negócio? Eu li aí, aí ele começou a fazer uma apologia da teologia do cara que morre e apaga. Aí quando ele começou a falar, eu disse, cara, que legal, você pesquisou, beleza, mas vamos questionar isso, vamos ver outros textos, vamos ver outras coisas, pesquisa. Sabe o que ele fez? Ele estava pesquisando um site adventista, com certeza. Agora, você vai impedir, pastor? Mas vai ficar assustado porque o cara disse que o negócio dorme? Dorme não, vem cá, vou te falar, está acordadinho, olha lá, Abraão conversando e tal. Lázaro, não é parábola não, é verdade, parábola não tem nome próprio. Então é nosso amigo Lázaro, está batendo papo, então ela deve estar também, mas vamos aqui, vamos ver outros estudos, vai para cá, passa para cá, bem rapidinho, passa 2 sites, passa um link lá do negócio, o cara já vai, pesquisa e já sai teólogo, ele volta está sabendo coisa que você não sabe. Aí o cara tem que passar 7 anos, vai no seminário, aprender teologia. Sai fora, cara.
Vamos viver a vida, vamos discipular, vamos tocar em gente, vamos aprender com o que Deus tem nos dado. Outra coisa, quanto mais conhecimento, mais condenação, se você não pratica, se você não vive, é ou não é? Não sou contra o aprofundamento, o ensino, não sou contra isso não. O que eu estou dizendo de novo é que nós estamos relegando o crescimento espiritual dos nossos membros a um momento, a uma circunstância, a um local, e nós precisamos acreditar que através dos grupos pequenos, esse estímulo pode ser maior para a vida de cada discípulo, amém? É possível. Vamos estimular as pessoas a crescerem nele. Cristo formado em vós, é o que nós queremos. Não informado. Paulo disse, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O que é que ele está falando? Ele está falando do caráter, da caminhada, do amor de Jesus. Não está falando das informações sobre Cristo, do quanto você pode articular teologia. Hoje tem igrejas que estão sendo divididas, porque os homens intelectuais do nosso país estão discutindo teologia. Se a barba de Abraão era branca, era preta, se que carro era aquele do Uzá, que ele botou a mão e caiu e morreu? Era Ford, era GM. Eu acho que é Ford, eu acho que é GM. Aí o povo se divide. Aí um bando da igreja vai com um cara que acha que é da GM, outro acha que é da Ford. Caramba! Jesus veio ensinar isso, gente? Ou veio ensinar a abraçar, amar o pobre? Leia Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi cumprido em Jesus e agora é cumprido na igreja, porque nós somos o corpo de Cristo vivo aqui na terra. Ele está à direita do Pai em majestade. Se você disser assim, meu irmão, vem aqui, que Jesus lhe ama, ele vai te dar um abraço. O cara vai ficar olhando assim, onde é que ele vai me dar um abraço? É você, é o seu abraço, é a sua mão, é o seu olhar. E aí nós não podemos dividir a igreja quando o amor e a misericórdia é exercido naquilo que é básico do cristianismo. Cristo morreu, ressuscitou, voltará. É o nosso único meio de salvação, não precisa mais. Os níveis de responsabilidade pessoal, de responsabilidade para caminhar com Cristo, eu acho que já bati no ponto, eu não quero caminhar mais. Só para dizer, pessoalmente, cada indivíduo desejando ardentemente o leite, aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, não só no domingo. O nível familiar, Deuteronômio 6,6, palavras ordenadas no coração, inculcando aos filhos. Eu tenho 2 filhas, nunca coloquei minhas filhas num momento de sala de aula na minha casa. Todo o ensino foi caminhando, acordando, dormindo, levantando, na noite, orando, abraçando, chorando, sentindo os medos e os problemas da infância, sentindo os problemas da juventude, da adolescência, quando chorava, o sentimento de, eu estou amando fulano, o cara não presta, mulher. Mas antes de dizer que não presta, você tem que dizer assim, peraí, que sentimento bonito esse negócio de amar, sabia que foi Deus que botou aí no seu coração? Mas eu estou amando aquele cara, não faça isso não. Aí você não pode falar isso, é depois. Mas você cria empatia, você ama, Você vai conduzindo, você vai amando no dia a dia. É isso que no grupo pequeno você instila na vida dos seus membros. E eles vão viver isso para a glória de Deus e vão se transformar em gigantes na fé. É possível. O desafio é transformar nossos líderes em estimuladores do saber, provedores das ferramentas. Aí nós vamos fazer modelos de vida, dignos de serem imitados nas áreas em que o Senhor quer usar para aperfeiçoar o outro. Oséias 6,3 diz, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Levar cada crente a assumir a responsabilidade pelo seu próprio crescimento, no grupo pequeno. Tornar a palavra viva, aplicável às mais diversas situações da vida. Levar os crentes a aprenderem dele. Salmo 89, 15 diz, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor. Salmo 119, 7, eu te louvarei de coração sincero quando aprender. Salmo 119, 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender. Provérbios 2, 9, então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá o caminho do bem. Eu vou fazer 3 citações aqui, uma de
Paulo Freire, outra de Albert Einstein e outra de Einstein também. Paulo Freire diz: o ser humano nasce potencialmente inclinado a aprender, necessitando de estímulos externos e internos, motivação e a necessidade para o aprendizado. É isso que nós temos que fazer. Paulo Freire foi responsável pela implementação na Igreja Romana das comunidades eclesiais de base. E salva a sua política e a sua teologia, baseado na teologia da libertação, foi fantástico. Se a Igreja Católica tivesse seguido esse modelo, hoje seria uma igreja talvez viva, porque a Bíblia estava sendo colocada nas mãos do povo. O povo estava questionando, estava aprendendo e questionando a própria igreja. Leonardo Boff se levanta, questiona a própria igreja e eles tapam a boca. Porque não pode ter concorrência. Eles não têm prazer e nenhum tipo de estratégia para o povo conhecer a palavra, porque senão desmancha tudo que eles construíram. Ei, pastores, nós não vamos fazer isso não, né? Vamos acreditar que nós seremos muito mais amados, queridos e respeitados quando nós nos multiplicarmos, quando nós estimularmos os crentes a serem sacerdotes, sacerdotisas do Senhor, ministros, ministras do Senhor, pastores, pastora. Outro dia, numa reunião de pastores aí, o cara fez uma piadinha. O pastor Armando não tem pastora na igreja dele. Aí daqui a pouco, lá no meio da discussão, se levantou uma menina lá e falou, e eles ficaram assim, admirados. De onde é essa menina? Eu disse: é uma das pastoras lá da IBC. Só que ela não tem título. Não tem título. Esquece o título. Mulheres de Deus, gigantes na fé, que vão ensinar outras, que vão discipular, que vão ensinar, que vão pregar, que vão fazer um bocado de outras coisas, que eu não posso falar tudo agora, senão vocês vão embora. Einstein disse: eu nunca ensino meus alunos. Eu só tento prover as condições nas quais eles possam aprender. Que legal, né? Eu estava lembrando das escolas peripatéticas lá de Aristóteles, lá no ano 300 e pouco, 335 por aí. Como ele não era cidadão de Atenas, Platão ele não era cidadão de Atenas, então ele não podia ter um lugar para ensinar. Aí o que ele fazia? Ele chamava os discípulos e saía andando com eles para lá. Isso que chama escola peripatética. Tem duas traduções gregas para a palavra peripatética, uma é estar à sombra de e outra é andar com. Então Aristóteles fazia isso, ele saía com seus discípulos andando, falando sobre química, física, falando sobre filosofia, sobre ciência, mas era assim, os caras questionando. E aí, isso aí, como é que é? Eu não entendo isso aí, eu não acredito nisso aí não, eu acho que isso aí está errado. Aí ele fazia aqueles processos dele, desmontava o camarada e depois ensinava de novo, tudo caminhando. Ele não tinha lugar para parar. Aí sabe o que aconteceu? O Império Romano veio, acabou com tudo, acabou com a tradição da escola peripatética, porque tudo era centralizado no clero. Atenção, senhores diretores, deões de seminário. Eu não quero detonar seminário não, eu quero que vocês formem estimuladores do aprendizado e não detentores absolutos do saber que voltam para suas igrejas querendo detonar o pobre do pastor porque ele descobriu uma definição no dicionário que o pastor não sabe. E Einstein termina assim, essa eu achei legal: educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Deus abençoe, gente. Nós vamos ter muito que pensar nesses dias. Pai.